Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. Com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 25ª aula do nosso terceiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser conhecer mais informações sobre todo o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai ter informações sobre os 3 blocos de aula, o bloco das dicas do amigo, alguns links interessantes, algumas orientações de estudos e o principal, nosso diferencial no nosso site, que você tem uma série de listas de exercícios com conteúdo mega atualizado, questões super recentes dos principais vestibulares, os quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular. Agora no nosso site tem os gabaritos das listas, para que na sequência a gente poste aí as listas, as resoluções comentadas das listas de exercícios, para que você possa aí, enfim, aprender Química de um jeito diferente, de um jeito completo aqui com o site Química do Amigo e o canal Química do Amigo, né? Esse é o nosso grande objetivo aí no ensino da Química, tudo bem? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa aula de reações orgânicas. A gente ainda vai falar um pouquinho de adição, né? A reação de adição a gente trabalhou com adição de alcenos na aula de número 23, na aula de número 24 a gente trabalhou com adição em alcinos. Fica esperto, quando hidratar um alcino, vai virar o equilíbrio ceto ou aldenólico. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre adição em cicloalcanos, ou seja, nos compostos que só têm ligações simples entre carbonos e hidrogênios e são cíclicos, são compostos cíclicos. Pessoal, presta bastante atenção. Ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano e ciclohexano. Eu tenho aqui, pessoal, então 4 moléculas cíclicas, 4 cicloalcanos, são os principais que vão ser cobrados aí de vocês. E a gente tem que mostrar para vocês em quais deles, né, quais desses cicloalcanos pode ocorrer uma adição. Eu já vou adiantando para você que é mais difícil adicionar alguma coisa em um ciclo, porque pensa no seguinte, pessoal, se eu formei aqui uma molécula cíclica, para unir um carbono em outro aqui para fechar o meu ciclo, eu tive que tirar 2 hidrogênios. É como se eu tivesse uma dupla ligação. Quer ver? Pessoal, presta bastante atenção nisso aqui. Eu estou com um ciclopropano aqui. Imagina, pessoal, pensa no seguinte, aqui eu tenho o ciclopropano. Vamos desenhar o propano de um outro jeito aqui, ó, CH3, ligado aqui num CH2, tudo bem? Ligado aqui, ó, num CH3, beleza? Pessoal, isso aqui para mim é o meu propano normal, né? Um normal propano. Agora, se eu quiser fazer uma ligação aqui, vocês concordam que esse carbono e esse agora estão fazendo 5 ligações e não pode? Então, para isso eu tive que tirar um hidrogênio daqui e eu tive que tirar um hidrogênio daqui. É mais ou menos a mesma coisa que acontece quando eu vou fazer uma dupla ligação. Olha lá, ó, presta atenção. Se eu quiser criar uma dupla aqui, eu tive que tirar um hidrogênio daqui, né? E tive que tirar um hidrogênio daqui. Beleza? Inclusive as fórmulas gerais são as mesmas, né? Dos alcenos e dos cicloalcanos. Por que eu estou mostrando isso? Porque assim, do ponto de vista químico do negócio, quando eu faço lá o fechamento do ciclo, eu tirei 2 hidrogênios. Quando eu faço adição, eu tenho que devolver. Só que não dá para eu devolver dentro do ciclo. Para eu poder então adicionar alguma coisa num ciclo, eu tenho que quebrar esse ciclo. Beleza? Então é por isso que os ciclos podem sofrer reações de substituição, troca um hidrogênio, coloca alguma coisa aqui, mas eles também podem sofrer reação de adição. Na reação de adição de um alcano, de um cicloalcano, eu quebro o ciclo e aí eu abro a minha molécula. Agora, não é qualquer ciclo que vai sofrer reação de adição. Para entender quais são os ciclos que vão vão sofrer reação de adição, eu tenho que apelar aqui para a nossa estrutura das moléculas simples de carbono. Pessoal, quando a gente viu isso aqui lá no bloco 1, que é o bloco das aulas de Química Geral, essa é uma molécula que tem aqui o metano, né? Tem um átomo central, eu tenho 4 nuvens ao redor desse átomo central. Essas nuvens, segundo a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, vão se afastar ao máximo umas das outras. Como nós estamos falando de uma molécula tridimensional, que ela não é planar, esse ângulo, né? Esse ângulo aqui é de aproximadamente 109 graus e não 90 graus, porque não forma uma cruz, né? O negócio é tridimensional, beleza? Lembra disso, tá bom? Olha lá, 109 graus. Crianças, pensa comigo, qual é o ângulo aqui dentro? 60 graus, concorda comigo? O ângulo aqui é de 90 graus. O ângulo aqui, ele é de 108 graus. E o ângulo aqui, ele é de 120 graus.
Pessoal, o que acontece aqui? Quanto mais afastado for o ângulo do ângulo normal do carbono, ou seja, do ângulo que é o ângulo normal dele, quanto mais afastado, ou seja, quanto mais tensionado tiver isso, maior vai ser a tendência a ter uma ruptura. Porque você imagina, né, que você está pegando um negócio, está envergando assim, envergando. Chega uma hora que você enverga, pá, quebra. Né? Se você não envergar, não fizer nada, não vai quebrar nunca. Agora, se você for envergando, puf, quebrou. Não é verdade? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então, olha lá, 60 é muito distante de 109. Então, o ciclopropano, ele sofre reação de adição. Ele vai sofrer reação de hidrogenação e de halogenação. São as duas reações que ele vai sofrer. Já o ciclobutano, ele está mais perto dos 90, dos 109, não é verdade? Ele vai sofrer basicamente só reação de hidrogenação, e mesmo assim numa condição muito mais severa do que esse, porque a tensão aqui é menor do que a tensão que tem aqui, tudo bem? Está menos envergado, não é verdade? Olha aqui, o pentano, o ciclopentano, puta que o ângulo é quase igual, não é verdade? Não vai ter reação de adição com esse cara aqui. Aí se você analisar um ciclo hexano aqui, por exemplo, você vai imaginar aqui um ângulozinho de 120 graus. Pô, mas está bem distante do 109, então esse aqui vai sofrer adição? Negativo. Apesar da gente prever que vai ter uma adição aqui, na verdade verdadeira, quando você vai olhar a estrutura tridimensional, ele vai ficar assim. Professor, eu não estou entendendo. Imagina que eu peguei isso aqui e deitei assim, tá bom? Tá? Eu peguei isso aqui ó, e fiz assim com ele. Tudo bem? Esse átomo de carbono, ele está para cima, e esse também pode estar para cima. A gente diz que isso aqui é a geometria de barco, ó, geometria de barco. Ou então esse pode estar para cima, né? Esse está para cima e esse está para baixo. Geometria cadeira. Pessoal, tanto essa como essa, o ângulo não é 120. O ângulo é muito próximo de 109 graus. E é por isso que o ciclo hexano também não sofre reação de adição. Por quê? Porque o ângulo entre os carbonos, né, da molécula, eles estão muito próximos aqui do ângulo de um tetraedro normal. Tudo bem? Por isso que aqui, tanto o ciclo hexano como o ciclo pentano não vão sofrer reação de adição. Eles não sofrem reação de adição. Aqui eu te expliquei que esse ângulo está errado, né? Na verdade, ou ele vai se conformar assim, ou ele vai se conformar assim. A gente nem estuda essas geometrias no médio, mas não é nada demais eu falar isso para vocês, tudo bem? Então, você imagina, é como se ele ficasse tipo assim, tá? Tudo bem, ó, assim formando um barco, tudo bem? Ou então eles ficam assim formando uma cadeira, tá? A gente tem carbono aqui, carbonos aqui, e o meu carboninho aqui da outra ponta lá. Ou vai ficar nessa geometria ou vai ficar nessa. De todo modo, o ângulo aqui, ele vai ficar mais próximo aí do 109. Então, essa e essa não sofrem adição. As únicas que sofrem adição são essas duas, e é exatamente o que eu vou mostrar na próxima lousa, mas eu lembro da dica de vocês. Eu vou me afastar aqui um pouquinho para que você possa copiar essa lousa, se é que você acha necessário isso. Tudo bem? Ah lá, pessoal, pode pausar, copiar, porque agora a gente vai trocar de lousa e a gente vai para uma lousa nova. Fala, galera, voltamos agora com uma lousa nova, onde eu estou mostrando aqui ó, o meu ciclopropano sofrendo a adição de um hidrogênio, a hidrogenação, ou a halogenação, no caso aqui a cloração. Essa hidrogenação ela vai acontecer também com níquel como catalisador, porém numa temperatura um pouco elevada, 80 graus Celsius. Uma temperatura fácil de obter, né? Lembra que a tensão do ciclobutano era menor que a do ciclopropano, por isso era mais difícil de adicionar, tanto que nem consegue halogenar, mas consegue hidrogenar. Olha só na hidrogenação, o catalisador é o mesmo, mas olha a temperatura aqui, ó, 200 graus Celsius, ou seja, muito mais difícil fazer essa do que fazer essa. Quando a gente fala na cloração, a gente vai usar um catalisador, um cloreto de ferro, que vai receber um cloro, vai formar toda aquela coisa que você já sabe, eu tenho certeza disso, beleza? Pessoal, então vamos lá agora, olha lá, o que vai acontecer aqui? O mecanismo é mais ou menos o mesmo, né? Vai quebrar isso aqui, tudo bem? Aqui você tinha inicialmente um CH2, aqui você tem um CH2, e aqui você tem um CH2. Eu quebrei esse ciclo, é como se eu
esticasse ele. Então vamos esticar esse ciclo? Olha aqui o que eu vou ter, ó, H2C, CH2, e aqui eu tenho o que? Um CH2. Pessoal, você percebeu que eu quebrei bem aqui a ligação? Então esse carbono está fazendo só 3 ligações e esse carbono aqui também está fazendo só 3 ligações. Mecanismo muito parecido com o daqui de baixo, né? Eu vou ter aqui um tal do H2C, aqui eu vou ter um tal do CH2 e aqui eu vou ter um tal do CH2 de novo e outra vez eu vou ter aqui uma valencinha livre aqui e aqui. Como eu tenho um H2, eu vou entrar com um hidrogênio em cada um dos carbonos e aqui eu saio de um ciclopropano para chegar em um propano. Cuidado quando o exercício te fala isso, porque ele vai te induzir a achar que você formou um isômero. Pelo amor de Deus, essa molécula não é isômera dessa nem aqui nem na China, porque aqui você tem 6 hidrogênios e aqui se adicionou hidrogênio, você tem 8. Muito cuidado com esse tipo de pegadinha. Já aqui embaixo, ó, você quebrou aqui e você tinha um Cl2. O que vai acontecer? Um cloro vai entrar aqui e um cloro vai entrar aqui. Olha só que maravilha, né? Entraram 2 cloros aí, um em cada ponta da nossa cadeia, beleza? E por fim, a gente vai mostrar aqui essa reação num ciclobutano. Ó, vamos quebrar isso aqui agora de laranja? O que você tinha aqui? Um CH2. 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 Maravilha! Olha lá, você quebrou ali. Quando você quebrou, você esticou a molécula. Vamos dar uma esticada nela ali, ó. Eu vou ter aqui um H2C, depois aqui eu tenho um CH2 de novo, ali eu tenho um outro CH2, aqui eu tenho um outro CH2, só que agora criou valência nova, tanto aqui como aqui, na verdade? E aqui eu tinha um H2, esse H2 quebrou também, olha lá, um hidrogênio entrou aqui, outro hidrogênio entrou aqui, o que você tem? Sai de um ciclobutano e chegou no butano. Professor, esses são isômeros? Ué, se esses não são, esse aqui vai ser por quê? Também não é, porque aqui você tem um C4H8, aqui você tem um C4H10. Eu vou dar uma saidinha aqui, se você quiser dar uma pausa para poder copiar essa lousa, você copia, porque agora que você já copiou, já fez tudo que tinha que fazer, eu tenho que te dizer que a nossa aula de adição a cicloalcanos chegou ao final. Infelizmente, mais uma aula que termina aqui no nosso site, no nosso canal. Eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou dessa aula, por favor, clique, dê uma curtida nessa aula, clique aí no joinha. Se essa aula foi importante para você, pode ser importante para algum amigo teu. Portanto, me ajude, compartilhe essa aula aí nas suas redes sociais, divulgue o nosso canal junto aos seus amigos. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o canal, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube ou então você pode mandar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, nosso novo e-mail. A partir de agora, esse e-mail para mim é muito mais fácil para responder, para interagir com vocês. Então, qualquer coisa, se você quiser me enviar um e-mail, quimicadoamigo@gmail.com. No mais, eu só tenho que agradecer a sua presença aí do outro lado, a sua participação, e eu tenho a dizer a você, beijo, tchau!